histórias. Gente como eu e você. Dramas e conflitos. Alguém vai te ouvir. Mexeu com você, mexeu comigo. Veja essa história antes. Meu nome é Vanessa e hoje eu vou contar a minha história. Eu nunca fui uma pessoa fácil de lidar, dona de um gênio difícil. Sempre tive poucos amigos, só fazia amizade com quem achava que merecia minha atenção. A minha mãe sempre reclamava do meu comportamento. Discutíamos com muita frequência e, na maioria das vezes, por coisas tolas. Pior do que o meu gênio, só a minha vaidade. Eu estava sempre preocupada com a minha aparência e com o meu corpo. Vivia fazendo dietas e exercícios físicos excessivos, o que era considerado pelos outros um exagero. Eu mal sabia que o meu comportamento atrapalharia muito a minha vida. A única pessoa que suportava o meu jeito era o meu namorado. O Pedro sempre foi apaixonado por mim e isso fazia com que ele relevasse qualquer uma das minhas atitudes. Ele era mais velho do que eu, um homem responsável, bem-sucedido e cheio de planos. Queria casar e construir uma grande família, mas toda vez que ele falava sobre sua vontade de ter filhos, eu dava um jeito de disfarçar e ignorar o assunto. Eu não queria nem pensar na ideia de engravidar e deformar o meu corpo. Imagina todo o trabalho para manter a forma, indo por água abaixo em 9 meses. Nem sonhando. Eu queria permanecer assim, linda e em boa forma. Um certo dia, o Pedro me levou para jantar em um restaurante muito fino. Ele adorava me agradar. Era lindo, requinte, com direito à luz de velas e cortinas de seda. Tudo tão romântico. Fazia tempo que não íamos a um lugar assim. Então ele me surpreendeu. Naquela noite, o Pedro me pediu em casamento. E o melhor, do jeito que eu sempre quis. Eu estava muito feliz. Talvez a mulher mais feliz do mundo. Estávamos tão empolgados que começamos a fazer planos para o casamento. E na verdade eu nem ouvia as opiniões dele. Impunha todos os meus gostos. Escolha da igreja, roupas, detalhes da festa, lua de mel e o principal, onde íamos morar. Era impressionante o poder que eu exercia sobre o Pedro, pois ele não contestava nenhuma das minhas decisões. Eu acho que era por isso que eu o amava tanto. Que mulher não gostaria de um homem que fizesse todos os seus desejos sem contrariá-la? Finalmente nos casamos e fomos morar juntos. Eu fiz o Pedro comprar um apartamento do outro lado da cidade, pois além de tudo que eu sempre quis, eu queria distância. Distância de pai, mãe, família, amigos, sogra, curiosos e tudo quanto era tipo de problema. Ter o meu marido só pra mim e não ter ninguém pra dar palpites. Que coisa melhor! O apartamento era lindo, nem muito grande nem pequeno, na medida certa para nós dois. Eu acordava pela manhã, tomava um belo café e saía para fazer os meus exercícios. De tarde eu arrumava o apartamento, pois por mais que o tempo passasse, eu nunca terminava de decorá-lo. Quando o Pedro chegava do trabalho, relaxávamos, tomávamos um vinho, passávamos o resto da noite juntos. Quando não, saíamos para nos divertir. Tudo estava tão bom. Mas será que essa harmonia duraria para sempre? Os 2 primeiros anos do nosso casamento foram maravilhosos. Tudo corria bem até o Pedro me dizer que estava na hora de termos o nosso primeiro filho. Aquilo me surpreendeu. Eu pensei que ele havia esquecido ou desistido dessa ideia. Nervosa, eu disse a ele que isso não fazia e nunca fez parte dos meus planos. A ideia de carregar uma criança em meu ventre me causava ânsia, pois eu não queria deformar o meu corpo por nada nesse mundo. Como vejo por aí, depois do primeiro filho, a mulher tende a engordar e eu não suportaria esse destino. Além do mais, eu nunca gostei e nunca tive jeito com criança. Eu não fazia a mínima questão de aprender. O Pedro, sempre preocupado em manter a nossa união,
Preferiu engolir as minhas palavras agressivas e aguardar uma nova oportunidade para tentar me convencer. Uma qualidade que eu admirava no Pedro era sua determinação. Pena que ela não funcionava comigo. Ele esperava a poeira baixar e depois de tempo em tempo voltava a falar sobre o assunto do bebê. Mas não adiantava, pois eu já havia tomado a minha decisão e nada me faria voltar atrás. Eu disse a ele que essa insistência só nos traria mais sofrimento. Eu estava me sentindo perturbada. Qualquer coisa me irritava, inclusive a sua presença. O Pedro percebeu e nunca mais tocou no assunto. Aparentemente, a nossa vida tinha voltado ao normal. Passado algum tempo, eu comecei a sentir enjoos e tonturas. Como aquelas sensações não passavam, aconselhada pela minha mãe, eu resolvi fazer um exame de gravidez só para aliviar a minha consciência. Infelizmente, aconteceu o que eu menos queria. Eu fiquei grávida. Não podia ser. O tanto que eu lutei contra isso, como isso pode acontecer? Eu contei imediatamente pro Pedro. Lembrei-me que na última vez que viajamos, eu não tomei os cuidados necessários. Enquanto ele segurava o seu sorriso para não me incomodar, eu não conseguia me perdoar. Burra, burra! Eu repeti essas palavras na minha cabeça. Eu disse para ele que eu queria fazer um aborto. Era isso mesmo. Essa seria a minha única solução. E o Pedro estava tão contente com essa notícia, pois ele já havia perdido as esperanças. Ele me afrontou e disse que não me deixaria fazer aborto nenhum. Segundo ele, eu não tinha o direito de escolher o destino de uma vida, ou melhor, do filho dele. E que isso não estava nos planos, mas acabou acontecendo, e a responsabilidade era nossa. Depois de tanta discussão e desentendimento, eu aceitei continuar com a gravidez, mas eu jurei que eu nunca sentiria nenhum afeto pela criança. Aquilo era o fim. Cada dia que passava eu engordava mais. Eu estava assistindo meu corpo se deformar aos poucos. E isso doía tanto em mim. Eu tive vontade de forçar um aborto com chás e outras técnicas caseiras. Mas o respeito que eu tinha pelo Pedro não me deixou amadurecer a ideia. Os desconfortos da gravidez eram inúmeros. Eu não conseguia andar direito, as minhas costas doíam. Eu tinha vontade de ir ao banheiro o tempo todo. E o estranho é que eu tinha a sensação de que o bebê percebia que eu não gostava dele, que eu não queria ele em meu corpo. Eu não sei como, mas de alguma forma ele sabia. E eu não quis nem saber o sexo do bebê, pois eu não me importava com ele. Saber o sexo ou não faria diferença. Eu não via a hora desse sufoco terminar. Enfim, o bebê nasceu e era uma menina. O Pedro já havia escolhido o nome, Bianca, o mesmo nome da sua avó. E ele estava tão feliz. Fazia tempo que eu não o via assim. Em compensação, eu permanecia fria, como se nada tivesse acontecido. E conforme eu prometi, eu não senti nenhum afeto pela criança. Eu não me preocupava nem um pouco em cuidar dela. Parecia até que os papéis haviam se invertido. Ele estava exercendo o papel de mãe, trocava, dava banho e tudo mais que precisasse. E eu queria o máximo de distância possível, negando até o leite materno. O Pedro não concordava com a minha posição e, com cuidado, tentava me convencer a aceitar a minha filha. Ele realmente não esperava que eu cumprisse a minha promessa, mas como todos puderam ver, eu era uma mulher de palavra. Eu precisava colocar um fim nessa situação, pois eu não aguentava mais ficar dividindo meu marido com um bebê chorão. Um dia ele havia acabado de levá-la ao médico e eu fui logo ao assunto. Coloquei-o contra a parede. Ou era eu, ou era ela. E ele deveria escolher. Eu não queria mais aquela criança na minha casa. O seu choro me incomodava. O seu cheiro me causava náuseas. Aquele era o meu espaço e eu não me sentia à vontade com ela por perto. Eu mandei
mandei o Pedro se livrar da Bianca, levá-la para algum orfanato, abandoná-la em alguma casa, sei lá. O importante era ele tirar aquela menina da minha frente. E foi o que ele fez. A dona Miriam, a mãe do Pedro, aceitou cuidar da neta de braços abertos, apesar de estar decepcionada comigo. Ela achava que o filho estava perdendo tempo ao meu lado, que ele merecia uma esposa melhor. Mas o Pedro ignorava os conselhos da mãe, pois acreditava que um dia eu conseguiria mudar o meu jeito e, quem sabe, me fazer aceitar a nossa filha. Será? Mais uma vez eu confirmei a minha influência sobre o Pedro. Eu sabia que ele escolheria ficar comigo. O Pedro era uma boa pessoa e, apesar de sempre fazer os meus caprichos, não seria capaz de abandonar a filha. Então, ele resolveu levá-la para a casa da mãe. Lá, com certeza, ela seria bem cuidada e não passaria fome e não faltaria carinho. Enfim, a minha casa estava em silêncio. Como era gostosa aquela sensação de paz, sem choro de criança, sem sujeira, sem correria e obrigações. Estávamos a sós.